Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Na aula de hoje vamos falar sobre o cálculo de soluções de sistemas lineares. Como é que vamos calcular essas soluções? Vamos acompanhar. Como falei na abertura, o vídeo de hoje é sobre isso, né? De que modo podemos calcular soluções de sistemas lineares? Basicamente, fazer o cálculo de soluções de sistemas lineares é determinar a matriz X, como a gente já falou no vídeo anterior, mas eu preciso resolver utilizando algumas regras, certo? E aí essas regras que a gente vai utilizar é o que a gente chama de operações elementares. Vamos ver o que é isso, né? Tá aqui, ó. A forma mais comum de calcular soluções de sistema linear é utilizar essas operações elementares. Então, se eu tiver um sistema pequeno, a gente já até resolve isso desde do ensino fundamental, né? Você pega as duas equações e soma, ou multiplica por algum valor e soma com a outra, e assim vai fazendo. Mas quando a gente tem um sistema muito grande, é preciso prestar atenção nessas operações, tá bom? E dependendo da forma que a gente usar, o cálculo vai ficar mais longo ou mais curto. A gente vai demorar mais ou não para fazer o cálculo da solução. Mas vamos lá. Então, o que são operações elementares de um sistema linear? São aquelas operações que não alteram o conjunto de soluções e produzem sistemas cada vez mais simples. Então, observe que a gente vai efetuar alguns cálculos, vai encontrar cada vez que eu efetuo esses cálculos, vai encontrar novos sistemas lineares. Esses sistemas lineares são equivalentes, porque as soluções, né, que a gente encontra são todas iguais, como a gente já falou no outro vídeo, e aí a gente vai tentando transformar um sistema mais complexo em um sistema mais simples, utilizando essas operações elementares, tá bom? E aí a gente vai fazer isso, tá aqui, ó, até que seja possível decidir se esse sistema é possível, e nesse caso, claro, se for possível, determinar a sua solução ou as suas infinitas soluções, tá? As suas soluções, mais de uma solução. Então, resolver um sistema linear, né, calcular a solução do sistema linear ou as soluções, passa por a gente trabalhar necessariamente com operações elementares. Durante o passado tempo, né, do desenvolvimento da matemática, vários estudiosos, vários matemáticos que desenvolveram métodos em que a gente pode trabalhar de modo ordenado com essas operações elementares e transformar o sistema num sistema mais simples, certo? Nesta aula de hoje, a gente não vai falar especificamente de um método, a gente vai falar do uso das operações. Na aula a seguir a esta, vamos trabalhar com o método de Gauss, que é um método que faz um escalonamento do sistema, ou seja, transforma um sistema mais complexo em um sistema equivalente mais simples. Na realidade, um sistema triangular, certo? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho ainda sobre essas operações. Eu fiz o seguinte, eu enumerei aqui quais são essas operações elementares mais comuns. A primeira delas está aqui, ó, multiplicar uma equação inteira por uma constante não nula. Então, pegar uma equação do sistema, multiplicar por um número que não seja zero, né? Se multiplicar por zero, eu vou anular aquilo ali, certo? Eu posso também trocar a ordem de duas equações. Então, uma equação aqui em cima, outra embaixo, eu posso simplesmente trocar essa ordem. Eu posso também multiplicar uma constante por uma equação e somar com uma outra equação. Veja, eu posso somente multiplicar uma equação inteira por uma constante, ou eu posso multiplicar uma equação inteira por essa constante e depois somar o resultado com uma outra linha, não a linha que eu quiser, com a outra equação. Então, essas aí são as operações elementares que nós temos. A organização, né, a ordem de como utilizá-las, depende de cada pessoa. Por isso que quando a gente vai resolver um sistema linear, em geral as pessoas fazem de modo diferente, porque cada um pensa de um jeito. Utiliza as operações, mas não necessariamente as pessoas vão utilizar as mesmas operações na mesma hora. Cada um vai fazer aí de uma forma. E isso é bom, mas por outro lado, isso também pode ser muito ruim, porque dependendo da forma que você vai utilizando essas operações, o número de cálculos que você vai fazer pode ser muito grande, tá? Eu trouxe mais uma observação sobre isso, né? Como as linhas da matriz aumentada de um sistema linear representam as equações daquele sistema que foi associado a ele, ou seja, eu posso representar um sistema AX igual a B, utilizando a matriz aumentada AB,
essas operações elementares que a gente faz diretamente no sistema podem ser feitas diretamente na matriz aumentada. Então, se você não quiser ficar escrevendo A11 x1 mais A12 x2, quer dizer, os valores sempre repetindo as incógnitas, você pode separar as matrizes A e B, colocar uma matriz aumentada e trabalhar com ela. Depois do resultado, aí sim você volta a escrever na forma de sistema, tá bom? Então, a gente pode utilizar dessa forma. E aí eu trouxe um exemplo para nós resolvermos, que é esse aqui, ó. Tem um sistema 3x3, né? Resolver esse sistema linear, eu não disse de que forma. Então nós vamos resolver aqui utilizando, entre aspas, aleatoriamente, essas operações elementares. Eu estou usando aqui como referência o livro do Anton. Então acho que esse exemplo está lá, é só dar uma olhadinha. E eu estou tentando utilizar a mesma sequência de operações que ele utilizou. Acho que no final eu mudo, porque o dele estava muito longo, estava mais longo do que o que eu vou fazer aqui. E a nossa aula não pode ficar uma aula muito longa, né? Senão ninguém vai aguentar assistir. Fica de saco cheio. Vamos resolver isso aqui. Vamos resolver esse exemplo fazendo o seguinte. A minha estratégia aqui para eu não ficar escrevendo na hora, eu já resolvi e vou abrindo aqui para vocês as partes do meu cálculo, tá certo? Para a gente não ficar aqui perdendo muito tempo na resolução e ficar um vídeo muito longo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar a primeira linha, primeira equação, multiplicar pelo número menos 2 e vou somar com a minha segunda equação. Isso é uma operação elementar. Então o que acontece? Ó, eu vou ter a minha primeira linha. Observe que eu coloquei aqui, ó, esse tio aqui, para representar que eu tenho um sistema equivalente, certo? Então, esse sistema aqui, ó, é equivalente ao que vai aparecer. Então, a primeira linha, que é a linha que eu vou multiplicar, no meu sistema equivalente vai permanecer. E aí, quando eu multiplicar por esse cara, menos 2, e somar com a outra, eu vou alterar a minha segunda equação. Vamos lá. Eu poderia estar fazendo isso com a matriz aumentada, como eu falei, mas aí eu vou fazer direto no sistema. No livro vocês vão encontrar isso feito ao mesmo tempo também com a matriz aumentada. Bom, então vai ficar aqui, ó. Aqui eu tenho um x, né? Então vai ficar menos 2x mais 2x vai dar 0. Aqui, menos 2y mais 4y vai dar 2y. E aqui, quando eu multiplicar por esse cara, vai ficar menos 4z. Aí, quando eu somar, ó, menos 4z menos 3z, menos 7z. E 9 vezes menos 2 dá menos 18, mais 1, menos 17. Vamos ver que está aqui, ó, certo? Como aqui deu 0, né? 0x é 0, então não escrevi nada. Poderia escrever 0 aqui, tá? Se a gente pensar direitinho, ó, eu poderia tentar utilizar essas minhas operações elementares para tentar escrever esse sistema na forma triangular, certo? Bom, o que que o autor lá do livro fez? Os autores fizeram? Eles pegaram e repetiram essa minha última linha. Mas eu poderia, no mesmo passo, né, ao mesmo tempo, se eu quisesse também alterar essa última linha, eu poderia pegar a primeira, multiplicar por um outro valor e também somar com a terceira linha, certo? Com a terceira equação. Mas, veja aí, a pessoa que foi resolver esse cálculo resolveu utilizar somente isso para alterar a segunda, tá? Vamos fazer agora com a terceira. Eu agora vou pegar de novo a primeira linha, a primeira equação, multiplicar por menos 3 para somar com a outra. Por que especificamente estou usando esse valor? Porque quando eu pegar menos 3 vezes 1 daqui, ó, está no x, né? Vai ficar menos 3x. Quando eu somar com a última, menos 3x mais 3x vai dar 0. E dessa forma eu vou estar zerando, ó, tanto esse cara da minha segunda equação como da terceira. Então, já estou buscando triangularizar o meu sistema. Isso que eu estou fazendo a gente chama de escalonamento, né? Bom, vamos ver que resultado apareceu. Então, apareceu um sistema equivalente. Ó. De novo, a linha que eu estou multiplicando eu não altero. A segunda linha eu não estou mexendo nela, então ela não se altera, a segunda equação. E eu vou mexer na terceira equação. Então, né? X vezes menos 3x mais 3x dá 0. Aqui embaixo vai ser 0. Depois, vamos ver como é que fica, né? Ó. Menos 3 vezes y, menos 3y mais 6y dá
3y, e assim por diante. Eu faço isso com todos os termos e somo com todos os termos. Fiquei com esse sistema que é mais simples do que o primeiro, tá? Mas eu ainda posso reduzir ainda mais. Eu estou seguindo, como eu disse, né, o exemplo que está lá no livro do Anton, porque quando você for pegar em casa para o material e for estudar, pegar o livro para ver, você vai ver que eu estou seguindo os passos, quase todos, tá bom? Para ficar menos confuso na hora de estudar. Mas eu poderia fazer isso de outra forma, tá? Por exemplo, eu poderia eliminar esse cara que está aqui abaixo, ó, eliminar esse 3y, tentar fazer ele ficar zero. Então, se eu pegar a segunda equação e multiplicar por um número adequado, eu consigo eliminar. Por exemplo, se eu multiplicar esse cara por menos 3 meios, eu consigo eliminar, tá? Mas o autor do livro resolveu fazer isso de forma diferente. Vamos ver como é que ele fez. Ele fez isso, ó. Multiplicou o termo esse cara aqui, ó, da segunda equação por 1 meio, porque quando eu multiplico por 1 meio, ó, 2 vezes 1 meio vai cancelar o 2 com 2, sobra 1, então vou ter y apenas, certo? Então ele resolveu simplesmente alterar apenas a segunda linha. Observe que ele não somou com ninguém, tá? Então vamos ver como é que fica isso aqui. Quando eu multiplico, ó, 2 vezes 1 meio, menos 7 vezes 1 meio, menos 17 vezes 1 meio. Ficou assim, né? Ó. A primeira eu não alterei, a segunda eu estou alterando, então vai ficar ó, y, né? Quando eu multiplicar. A outra, menos 7 vezes 1 meio dá menos 7 meios. E aqui, menos 17 meios. A terceira linha não alterei, está aqui. Então, ele resolveu fazer devagarzinho para a gente ver que eu posso utilizar as operações elementares da forma que eu quiser, desde que esteja tudo correto, né? Que eu faça utilizando aquelas 3 operações elementares. Agora que eu tenho y e eu tenho 3, se eu multiplicar esse cara por menos 3 e somar com 3, esse cara de baixo dá zero. Então, foi o que ele fez. Ó. Ele multiplicou a segunda equação toda por menos 3 e somou com a terceira equação. E daí eu elimino esse 3y, vai virar zero, e eu vou ficar com um sistema triangular, certo? Então está aqui já feito, né? Multiplicou menos 3y mais 3y dá zero. Ah, sim, eu copiei aqui as duas que eu não alterei, né? Não vão se alterar, e a terceira que aparece alterada está aqui, ó. Então, observe que no lugar aqui do y tem 0, no lugar do x tem 0, e eu só tenho o termo z. Então, fiquei com um sistema triangular superior. Fiz um escalonamento. Agora fica fácil de resolver, né? Porque para encontrar o valor de z, só é passar esse cara, tá multiplicando, passar dividindo, né? E aí a gente consegue resolver. Vamos fazer essa segunda parte, que é encontrar os valores z, y e x. Eu já escrevi aquele sisteminha aqui, porque eu apaguei tudo, né? Para a gente continuar. Então, eu quero encontrar o valor de z. Ora, né? Eu passo isso cara dividindo. Passar ele dividindo é o mesmo que multiplicar por menos 2. Porque se eu multiplicar por menos 2, ó, esse cara, menos por menos, vai dar mais. 2 com esse 2 cancela, né? Porque vai dividir 2 por 2. E aqui também, ó, 2 por 2. Então, vai ficar com z igual a 3, certo? Mas é o mesmo que passar dividindo, né? Então, eu fiquei aqui, ó, com um sistema equivalente. X mais y mais 2z igual a 9. Esse é outro cara do meio. E aqui embaixo, eu fiquei apenas com z igual a 3. Dessa forma, eu já tenho o valor de z. E aí, eu substituo na segunda equação, acho o valor de y, depois pego z e y, coloco na primeira e acho o valor de x. Certo? Vamos lá. Então, eu coloquei aqui, ó, fazer substituições retroativas ou continuar com as operações elementares. Acho que foi a partir daqui que, no livro, ele resolveu fazer várias operações até encontrar o valor de y e depois fazer várias operações até fazer o valor de z, de x. Mas aí, já que eu encontrei um valor de z, basta substituir agora retroativamente aqui nesse sistema triangular superior. Beleza? Senão a gente vai fazer aí muito mais cálculo. Mas eu posso continuar. Então, tem gente que prefere utilizar o caminho mais longo, né? Então, vai fazendo sem problema nenhum. E daí, eu peguei aqui a minha segunda equação, ó, y menos 7 meios z igual a menos 17 meios. Multipliquei aqui no lugar do z, coloquei o 3.
E a partir daqui é só ir fazendo as continhas que todo mundo sabe fazer. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Então é só multiplicar, tirar o MMC, se for o caso, e resolver. Então eu vou acelerar isso aqui. Agora que a gente já tem y igual a 2, já encontramos o resultado, né? Vamos fazer o seguinte, como nós já temos z igual a 3 e y igual a 2, vamos substituir agora na primeira equação. Vai ficar assim, ó, x mais y é 2, mais 2 vezes z, que é 2 vezes 3, igual a 9. Então, é só continuar. Também não precisa explicar muito isso, né? É só acelerar aqui e a gente chega no resultado final. Então, eu tenho x igual a 1, certo? Observe que eu tenho x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Consequentemente, qual a minha solução? A minha matriz x, que eu estou escrevendo na forma de vetor, né? É a minha terna 1, 2, 3. Eu poderia também escrever isso na forma de uma solução matricial. X é igual aí, ó, 1, 2, 3. E escrever aqui a minha matriz x, certo? E daí a gente conclui esse exemplo. Para encerrar, vamos só mostrar aqui as nossas referências que estamos usando como base, que são o Steinbruch, o Anton e o Boldrini, e a gente encerra por aqui o nosso conteúdo. E chegamos ao final da nossa aula. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e também, claro, deixar um likezinho. Se você tiver alguma dúvida e estiver estudando comigo nesse momento, a gente vai tirar essas dúvidas no nosso ambiente virtual de aprendizagem, não é? Participe também das monitorias, claro. E se você não estuda comigo, deixa aí nos comentários do vídeo, que assim que eu tiver um tempinho, passo por lá e tiro essas dúvidas, beleza? Então, aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!